O Rogério Marinho, ele se manifestou, tá? Estamos vivendo a transição entre dois governos que poderia ter o ar de normalidade, mas que depois dos acontecimentos não é isso que acontece. Tenho enorme preocupação quando assistimos agressões à democracia em nome da democracia. Quando isso acontece, há um desequilíbrio ao Estado de Direito. Eu vou ampliar aqui para que você consiga ler melhor. Tá? Nossa candidatura era para resgatar a altivez, a importância dessa casa tão importante. O Senado não pode se omitir. Nosso escudo, nossa bússola, nossa referência é a Constituição, que estabelece de forma clara o equilíbrio entre os poderes e a inviolabilidade dos mandatos. São valores que pertencem à sociedade brasileira, valores que foram construídos com muito sacrifício dos nossos antepassados. Agradecemos muito o apoio que recebemos, a defesa desses valores nos norteia. Não podemos aceitar a censura prévia por ser um valor que foi conquistado duramente e é expressamente vedado pela nossa Constituição. Estamos propondo um diálogo constitucional, institucional, que a Constituição seja restabelecida em toda a plenitude, que o Estado de Direito não seja retórica. Essa luta não é minha, é uma luta de parte expressiva da sociedade brasileira. Todos nós repudiamos a barbárie, o excesso, nós respeitamos a lei, a Constituição e o Estado de Direito. Então eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Tá? Eu queria abordar outros temas, mas talvez o vídeo vai ficar um pouco longo. O Estado Democrático de Direito ele já não está sendo observado há muito tempo. Tá? Ontem saiu uma matéria onde uma das ministras do Lula, tá? A ministra do Turismo, se eu não me engano, a Daniela, o marido dela ameaçou prefeito, ameaçou todos os funcionários da prefeitura, mandá-los embora se Lula não fosse eleito. Se isso não é crime eleitoral da parte desse prefeito e de Lula, não se sabe o que se pode ser. Então o TSE deveria agir, não age. Agora a gente mostra aqui, dentro dessas matérias que são postas, o porquê isso acontece. E a gente, assim, começa a entender um pouco mais o porquê que alguns parlamentares, como por exemplo Marcel Van Hatten, briga tanto. E olha só, essa matéria aqui seria otimista se a gente acreditasse que ela poderia ser real. A CPI do abuso de autoridade pode furar a fila e sair do papel a partir de fevereiro. Preste atenção quanto isso aqui é importante. Segundo Marcel Van Hatten, existe uma fila de CPIs. E uma delas é do abuso de autoridade por parte do STF e TSE. Só que ela está na fila. Então, o argumento que Lira sempre usa é que enquanto ela está na fila, ele não pode simplesmente furar a fila. Então, é por isso que ela nunca saiu do papel. A gente sabe que quando é interesse deles, não existe fila, não existe regra, não existe direito, não existe Constituição. Tá? A grande questão é que na mudança de legislatura, eliminam-se os pedidos de CPI e novos pedidos têm que ser feitos. E é lógico, Marcel Van Hatten já tem assinaturas para ser um dos primeiros a serem pedidos. Tá? Então, assim, há a possibilidade disso acontecer, mas na prática eu duvido muito. Tá? Então, assim, é tão delicado, até para mim, dar esse tipo de notícia para vocês, porque a gente sabe que já não existe mais Estado Democrático de Direito. É um risco ao trazer uma informação como essa. Esse jornalista está sob risco. Está sob risco. Então, quando a gente passa a ter medo, é porque alguma coisa não está certa. É porque o Estado já não é mais democrático de direito. Quando você já tem medo de não se defender, tá? Porque a grande questão é, no Estado democrático de direito, você tem medo, mas você enfrenta por quê? Porque você vai ter o direito de defesa. Agora, quando esse direito de defesa foi suprimido, quando esse direito de defesa acabou, alguma coisa no Estado brasileiro não está certo, tá? E você, meu caro ouvinte de esquerda e de direita também, que me ouve,
pensa o seguinte: hoje é contra os nossos amigos, vamos dizer assim, sabe? É contra os outros. Não vou citar a palavra que eu pensei, não. É contra os outros. Mas amanhã, isso vira contra a gente. Porque a partir do momento que você dá poderes a um ditador, é um botão que tem on, mas não tem off. Você liga, mas não desliga. E não adianta chorar depois. Simples assim. E tem muita gente inteligente da esquerda que já percebeu isso, está colocando o pé no freio e está falando: opa, está passando de todos os limites. Tá certo? Um grande abraço. Deus te abençoe muito nesse domingo e que a gente possa trazer notícias boas durante o dia aí para você. Abraço.